Alex Santana tem uma lesão grave e vai se ausentar por muito mais tempo do que a gente imaginava. 3 meses fora. O Corinthians alinhou uma questão aí com o Cuejá de 2,5 milhões por mês. A grana da televisão, parte dela já caiu nos cofres do clube. Vamos lá, vamos falar... Cara, por onde eu começo? Vamos com o Alex Santana. O Alex Santana, que coisa, hein? Que coisa. Se tornou em pouquíssimo tempo talvez o principal jogador do time. Eu sei que o Rodrigo Garro é um cara que até... pela liderança técnica aparece muitas vezes, mas talvez o Alex Santana tenha se tornado realmente nesses últimos jogos o cara que carregou o piano ali no meio campo. Deu uma sustentação para um Ranieri que já não joga mais a mesma coisa, conseguiu chegar à frente, se desdobrou em 2, 3 no meio de campo, jogou em sistema de 3 zagueiros, sistema de linha de 4. Cara, ele foi um leão enquanto esteve em campo, e a gente está falando de um cara que recém chegou vindo do Atlético Paranaense, muito identificado já rapidamente, queria muito jogar no Corinthians, era o seu sonho, era corintiano de nascença, foi apresentado ao lado do seu pai muito emocionado, um cara que, assim, conquistou a Fiel, não só pelas palavras, não só pelos gestos, né, não só pelo discurso, pela parte bonita e lúdica, ele conquistou também pelo que ele fez dentro de campo. O cara comeu grama nesses jogos que ele esteve à disposição. E, cara, é triste demais a gente falar que um jogador assim, dessa maneira, já tenha que se ausentar por um tempo significativo. E talvez até no principal momento da temporada. Porque ele teve uma lesão no jogo contra o Juventude, foi substituído aí por volta de 32 minutos do segundo tempo. Teve uma lesão que a gente já imaginava, muscular e tudo mais, já o tirava do jogo contra o Grêmio, e muita gente até pensava, bom, mas contra o Bragantino no sábado pode ser que ele retorne. E aí um exame nessa terça-feira de ressonância magnética foi para confirmar a gravidade da lesão que já se verificava por ali. E aí veio a grande, péssima notícia. Trata-se de uma lesão de grau C, ou de grau 3, como eles chamam, que é uma lesão muscular, né, das piores, assim. O tempo de recuperação é de 3 meses. 3 meses para cicatrizar essa lesão muscular, é quase uma ruptura do músculo, né? E aí ele só retornaria em novembro. Estamos falando de ele fora, já começamos agosto, estamos no dia 6 para o dia 7. Então, trata-se de agosto inteiro, setembro inteiro, outubro inteiro, para que ele volte em novembro, quando o Campeonato Brasileiro estará na sua reta final, últimas rodadas, e praticamente as Copas aí estarão resolvidas e decididas. Vejam como é importante, né, o Corinthians ter ido ao mercado, e muita gente questionou, né, poxa, para que tantos volantes? O Paulinho saiu, o Maicon lesionou, uma lesão grave também, só volta no ano que vem, e aí o Alex Santana, que chegava, cumpria, correspondia, preenchia aquela lacuna, também se ausenta agora. Então, o Charles vai acabar ocupando esse espaço, eu imagino. Tem o Breno Bidon, tem o Rian, tem o próprio Ranieri, né, que é titular, não joga contra o Grêmio, mas é um cara que né, tá jogando desde que chegou. Mas, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez o Charles, contratado pela experiência, acho que, enfim, ele é um jogador que, assim, até pela idade, né, 28 anos, veio do futebol da Dinamarca, e pela contratação que foi feita nesse momento, talvez eles deem mais oportunidades para o Charles. E aí, cara, projetando esse jogo contra o Grêmio, que já sabemos não vai ter o Alex Santana, e o Ranieri, que está suspenso, e o Yuri Alberto, que está se recuperando da retirada da vesícula, tem uma escalação. Eu fiz a projeção ontem aqui, não sei para quem acompanhou o vídeo, né? Fiz 2 modelos táticos aqui, um com 3 zagueiros, outro com 2 zagueiros, e aí povoando mais o meio de campo, até com o ingresso do Coronado, que acho que está pedindo passagem, fisicamente está se mostrando um pouco mais disposto. É um cara que agrega muito no setor ofensivo de criação, e muitas vezes quando os atacantes não resolvem, através do Coronado, que, por exemplo, tinha uma bola na trave no jogo contra o Juventude, uma cobrança de falta, um chute que a bola passava perto, é um cara que chega e finaliza. E ele tem qualidade no passe, na assistência, no cruzamento. Ele conseguiu já ter algumas boas participações com a camisa do Corinthians. Então eu até entendia, né, se ele quisesse colocar o Garro e o Coronado juntos. A questão é que estamos falando de um adversário mais difícil, teoricamente, do que o Juventude, e um jogo eliminatório. Será que você não povoa o teu meio-campo ali para poder dar uma reforçada? Eu acho que o ideal ainda seria uma linha de 3, com 3 zagueiros. Mas, como o Ramon ele tem, sei lá, preterido o Kaká, né, deixado o Kaká no banco para utilizar o Félix e o André Ramalho, e aí agora na ausência do Alex Santana e do Ranieri,
Por isso que até pelas ausências, eu imaginava uma linha de 3. Se ele quiser manter o sistema, aí a gente está falando aí o sistema com linha de 4. Aí a gente está falando de Rian, Bidon e Charles. Eu não tinha projetado essa escalação. Hugo no gol, né, o Fagner na direita, o Hugo na esquerda, os dois zagueiros, o Félix e o André, e aí no meio-campo, Rian, Bidon e Charles com o Rodrigo Garro, o Coronado no banco. Eu não tinha projetado essa formação e acho interessante, porque aí a gente está falando de uma robustez de marcação. Nós estamos falando de 3 volantes de marcação, de contenção mesmo, que sabem jogar. O caso do Charles, o próprio Breno Bidon se desloca bastante. O Rion também acaba aparecendo na área para finalizar em algumas oportunidades, né, quando o seu companheiro de volância fica. Mas realmente é uma escalação que pode realmente acontecer. O Charles já vem entrando, já ganhou a confiança do Ramon. O Bidon retornou agora nesse jogo contra o Juventude. E o Rian também. O Rian foi resgatado aí, eu brinco sempre, né? O resgate do menino Ryan nas mãos do Ramon, porque estava quase sendo emprestado, não servia mais, não jogava com o Antônio e de repente se tornou uma peça muito importante. Pode ser Rian, Bidon, Charles e Garro, com o Romero e o Giovani ou o Wesley lá na frente. Acho que o Giovani, o Wesley, enfim, não tem lá a predileção do Ramon, pode estar sendo negociado na janela. Então, o Giovani, eu acho que fez um bom jogo, muita gente acha que ele não fez nada. Eu acho que ele construiu boas jogadas para ele. Perdeu alguns gols e tudo mais, mas muitas jogadas em que ele não conseguiu fazer o gol, ele próprio construiu. Ele pegava, cortava para dentro, arrematava na trave, descolava um chute que ninguém esperava para o goleiro poder espalmar, apareceu de cabeça dentro da área, cabeceou para fora e tal. Finalizou algumas vezes errado, sim, mas em outros momentos ele construiu muito ali no setor ofensivo. Então, eu gostei da participação do Giovani, apesar de tudo, né, nesse jogo contra o Juventude. A grana da televisão, parte dela já caiu nos cofres do clube. São cerca de 70 milhões de reais, tá? É um empréstimo, né, que a XP faz num acordo que o Corinthians fez com a Liga Forte União, tá? Que é importante, né? Lembrando que o Corinthians fechou um contrato de 5 anos com a Liga Forte União, de 2025 a 2029. É um acordo de pouquinho mais de 1 bilhão, né, de reais nesses 5 anos. Para você entender, o Corinthians vai ganhar 220 milhões por temporada. E que faz parte desse acordo o adiantamento, né? Que o Corinthians vai receber, que é o empréstimo da Liga, que nesse contrato da Liga Forte União, o empréstimo a ser realizado pela XP Investimentos, que é um mecanismo, né, apelidado de colchão, enfim, que garante um determinado valor dependendo da posição do time na tabela, tá? Esse colchão veio pela metade, mas é um colchãozinho caro, tá? 70 milhões de reais. Sim, o valor de adiantamento é 150 milhões. Então tá entrando aí metade desse valor. Me falaram que era quase metade. Então estou trabalhando com um valor aproximado de 70 milhões. A grana tá aí, né? A grana tá aí, entendeu? Agora cabe ao Corinthians, né? Fazer, né, um bom aí investimento, tá? Deixa o like aí, rapaziada. Vamos bater 5 mil simultâneos, vamos para cima, tá? Vamos para cima. Agora o Corinthians precisa fazer um bom investimento, tá? Para gastar bem esse dinheiro e principalmente com reforço. O Corinthians precisa acelerar o processo de reforços. Eu não sei, né, se está difícil o mercado da bola, né, para você achar ali bons jogadores, mas o Corinthians precisa acelerar o processo dos reforços para gastar essa grana logo aí, velho. Gastar essa grana e que a gente precisa. O Klaus Reis, mas com essa velocidade de movimentação do mercado tá difícil. Quanto mais demora para contratar, mais aperto contra o rebaixamento a gente vai passar. É verdade. Tira o Cavani aí do Boca Juniors. Enfim, é uma situação complicada. Esse é meu medo, né? Investimento, saber gastar bem. Quando a gente precisa, né, saber gastar bem essa grana. Tudo bem que está devendo bastante também, mas o dinheiro está entrando. Outro dia eu já falei que entraram 45 milhões,
Agora eu tô falando que tá entrando 70 milhões, agora tem que saber gastar a grana, né? E principalmente, né? E principalmente com reforço. Um dos jogadores que o Corinthians está tentando para o lugar do Alex Santana, vamos mudar a pauta, é o Cuejar, tá? É o Cuejar. E uma informação que eu tenho em relação ao Cuejar é que o Corinthians tenta pagar menos por ele. O Corinthians alinhou uma questão aí com o Cuejar de 2,5 milhões por mês. Conversou com o jogador, que é um valor muito alto para o clube, que o clube também vai precisar se reforçar em outras posições. E sugeriu ao jogador um valor mensal a ser recebido de 1.900.000, 1.800.000, 1.900.000. O Corinthians não quer, né, que o Cuejar venha ganhando 2 milhões, como veio o Coronado, tá? Agora, o Corinthians aguarda uma resposta do Cuejar. Inicialmente, sobre ganhar menos, o Cuejar meio que acenou positivamente, eu não sei como foi isso, mas foi o que eu recebi, que o Cuejar acenou positivamente para isso. Então, se o Cuejar, existe grande chance, se o Cuejar jogar no Corinthians, ter um salário aí, num total, né? Vamos falar a remuneração dele, de cerca de 1.900.000, 1.800.000 no mínimo, tá? Mas o Corinthians não quer passar dos 2 milhões, só que ainda existe o acordo com o Al-Shabaab que não ocorreu. O Corinthians fez uma proposta aí abaixo dos 3 milhões de dólares, tá? Abaixo dos 3 milhões de dólares, com uma entrada significativa e com parcelas menores, tá? Então existe essa questão. Isso o Corinthians tentou ontem, gente. Tentou ontem isso. De tentar algo menor, tá? Tentar algo menor. Agora, as pessoas estavam dizendo que o Ejar ganhava lá na Arábia 1.200.000, então ninguém estava certo. E quem estava falando isso, que o Ejar ganhava 1,5 milhão lá fora, 1.200.000, errou e errou feio, tá? Errou e errou feio. E as pessoas não têm a humildade de reconhecer erros. O Corinthians está conversando com o Cuejar a questão salarial. A discussão é entre 1.800.000 a 2,5 milhões. Todo mundo estava falando que o cara ia vir jogar aqui por 1 milhão, por 900.000. Estavam enganando o torcedor. 900.000 vai ser o salário dele de CLT. Imagem, luvas, toda a operação vai custar o Corinthians. O Corinthians quer que custe menos de 2 milhões, mas vai chegar perto. E o Corinthians está tentando, né? Está tentando fechar essa operação por um valor abaixo dos 2,5 milhões que o Cuejar pediu. Então é uma questão realmente complicada. O Cuejar, né? O Cuejar não é um jogador barato, tá, gente? O Cuejar não é um jogador barato, entendeu? E essas pessoas, vocês estão falando que falou que é 2, falou nada, falou mil números. Então, se você falar 1.000 números, você vai acertar um. Você fala 1.200.000, você fala 1.500.000, você fala 2 milhões, entendeu? Então, uma hora eu tô certa, eu tô trazendo informação certeira para vocês, tá? E agora, gente, tá muito enrolada a questão do Cuejar. Se eu sou o Corinthians, eu já tinha desistido, entendeu? Se eu sou o Corinthians, eu já tinha desistido, já tinha partido para outra. É impossível não ter outro volante no mercado. E outra, não vale 2,5 milhões por mês, não vale 2 milhões. Não vale, tá? Não vale. Eu iria para cima de outro jogador, entendeu? Eu iria para cima de outro jogador, mas o Corinthians não abriu, né, negociação com outro volante. Segundo fontes como a Gazeta Esportiva e a Jovem Pan, o Corinthians enfrenta uma situação complicada com a lesão do volante Alex Santana. O jogador foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda, e o tempo estimado de recuperação é de 3 meses. Alex vinha sendo uma peça-chave no esquema do técnico Ramon Dias desde sua chegada ao clube, o que torna essa ausência ainda mais sentida. Sem ele, o jovem volante Ryan e outros jogadores como Ranielli,
Breno Bidon e Charles devem ganhar mais espaço no time. Em meio a esse desafio, o Corinthians recebeu uma boa notícia financeira. Um aporte de 70 milhões de reais da Liga Forte Futebol. Esse montante pode ser essencial para ajudar o clube a equilibrar as contas e investir em novas contratações. Uma das principais prioridades no mercado é a aquisição do volante Gustavo Cuéllar, que atualmente joga pelo Al Hilal. O Timão está disposto a oferecer um valor significativo para contar com o jogador, buscando reforçar o meio-campo diante das recentes dificuldades com lesões. A torcida espera que essas movimentações ajudem o Corinthians a manter a competitividade, especialmente nas fases decisivas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.